Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Degrau Cultural aqui no YouTube. Eu sou Luiz Fernando Caldeira e estou de volta aqui com o programa Super Dicas, onde estamos fazendo aí um especial com dicas de professor para o concurso de soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Os interessados precisam logo iniciar os estudos, porque o edital com oferta de 2.000 vagas para soldado está previsto para sair em julho ou agosto, né? Por isso, não há tempo a perder e é preciso iniciar agora mesmo a sua preparação. No episódio de hoje, eu vou entrevistar o professor Gilberto Santos, que vai aí apontar para os nossos alunos e futuros alunos a melhor forma de estudar a disciplina de História para esse concurso da PM do Rio de Janeiro. Ele também vai falar sobre os assuntos que os futuros candidatos precisam dar atenção especial, além de dar uma série de dicas aí para que você consiga gabaritar essa matéria aí na prova de soldado da PM. Professor Gilberto, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Super Dicas. Seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. A preparação aí no ritmo frenético, porque a gente não pode parar. Então, boa tarde a todos e que o programa possa ajudar a tirar bastante dúvidas de vocês. Não tenho dúvidas que o pessoal aqui vai conseguir exatamente buscar muita informação, muita dica por sua parte, porque esse é um concurso aí que realmente está sendo aguardado por muitos, né, mestre? São 2.000 vagas, é um concurso que não tem desde 2014, então tem muita gente aí interessada em participar desse concurso. Mestre, para a gente começar aqui a falar um pouquinho sobre a sua disciplina de História, eu queria que você falasse assim, exatamente como é a melhor forma de estudar História, né, para esse concurso de soldado da PM do Rio de Janeiro, né? Geralmente, assim, História não é uma disciplina que cai com rotina nos concursos públicos, né? Às vezes ela é focada exatamente em concursos específicos, como esse para soldado da Polícia Militar. Como estudar essa disciplina de forma eficiente? Acredito que, além de ter um curso preparando, um professor podendo explicar em caso de dúvida, as ferramentas que ele puder usar de maneira prática, trabalhar a teoria e os exercícios. Então, ter um bom manual, uma boa apostila. Eu sempre faço essa dica, né? A nova regra ortográfica, ela tem como obrigação a partir do ano de 2016. Então, já que você vai se preparar usando material escrito, então que você possa priorizar livros de ensino médio, volumes únicos, né? E principalmente de 2016 para cá, por dois motivos. O primeiro, a nova regra ortográfica, então você não vai olhar as palavras da ortografia antiga, né? Ideia com acento, então você não vai estar preso ainda a essa formatação anterior. E, claro, na parte de História, você tem os conteúdos atualizados, com as pesquisas acadêmicas, os livros didáticos mais completos, e é o que, com certeza, a banca vai fazer uso na hora da preparação da prova. Então, ter a melhor ferramenta, livros preparando, e lembre-se, teoria e prática. Não adianta acumular conhecimentos se você não souber contextualizá-los e não souber sintetizá-los numa hora de explicação, numa pergunta, por exemplo. Então, teoria e prática é a resposta possível para essa pergunta. Você disse aí da importância, né, do candidato ter acesso a livros atualizados e tal, né? Você indica algum livro específico para os candidatos? O livro, normalmente, que as bancas, pelo menos as últimas, gostam, é o livro de História do Brasil, do Luiz Kochiba. São livros bons, né? História do Brasil Boris Fausto também, que são livros bem conceituados. Mas existem outros livros que a rede municipal, a rede particular faz uso, em que normalmente é aquele que você tem acesso. Os livros, tem gente que usa livros da rede do ensino fundamental, não aconselho, porque a linguagem é muito simples, eles são mais superficiais. Então, aquele livro do seu filho, aquele livro do seu sobrinho, que ainda está no ensino fundamental, mesmo que o assunto contemple o programa, não é aconselhado estudar por esses livros, e sim livros de nível médio, já que a prova é nível médio. Tá? Então, Luiz Kochiba, História do Brasil, Boris Fausto, são dois exemplos de bons manuais que os estudantes podem fazer uso. E os candidatos, os futuros candidatos desse concurso, eles também podem tomar como base o programa de 2014, né, do concurso de 2014 para soldado, ou você acredita que ele pode ser alterado, tendo inclusão de algum assunto, exclusão de algum assunto? Como é que você imagina aí? Qual é a sua orientação em relação à questão do programa, do conteúdo programático do concurso passado? Acredito que a banca deva permanecer com o conteúdo e possa, no máximo, acrescer. Eu acho difícil ela retirar conteúdos. A banca de 2014 trabalhou até 1889 com a Proclamação da República.
Caso haja um acréscimo, né, colocar o século XX, a história do Brasil republicano, aí seria estudos a mais, mas com certeza o estudante deve se basear no último edital, porque trabalha o início da chegada dos europeus, dos povos indígenas, todo o processo de colonização, a independência e, claro, todo o período imperial. Então, acredito que isso não vai sair do próximo edital. Se for o caso de acrescer, aí será o Brasil no século XX, mas o estudante deve se preparar já com as matérias anteriores, com certeza. Perfeito. Não adianta também sair estudando agora o século XX, não, né? Melhor aguardar o edital para confirmar isso. Exatamente. Prioriza o que está no Prioriza o programa, que né? foi dado nos últimos 2 editais. Prioriza século XVI até o século XIX. Perfeito. Se a gente ainda não tem uma organizadora definida, né? A única certeza que a gente tem é que certamente não vai ser a última organizadora, até devido aos problemas que aconteceram e essa organizadora não está nem mais fazendo concurso, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho o seguinte: quais estratégias de estudo adotar nesse primeiro momento, quando não tem uma banca organizadora definida, e o que o candidato deve fazer a partir do momento que a organizadora foi escolhida? Então, a primeira coisa é pautar num bom material, a ferramenta. Eu sempre gosto de falar sobre isso. Para fazer fogo não serve qualquer material. Para consertar um determinado aspecto de um automóvel não serve qualquer tipo de material disponível para aquele profissional. Então, para estudar para essa prova, o estudante precisa entender que ele, além da leitura dos conteúdos, é necessário que alguém tire suas dúvidas. Então, é necessário procurar, com certeza, um curso de qualidade, material de qualidade, como apostilas e livros. Agora, existem outras estratégias. Lista de exercícios, pegar as provas anteriores como simulados, listas pela internet. Você digitar um assunto, né, período pré-colonial, exercícios, no Google, por exemplo, vai aparecer uma lista de sites de colégios, escolas, cursos preparatórios com o Enem que apresenta esse tipo de material, que é mais exercício à disposição do estudante. Outra coisa também que temos visto é grupos pelo Facebook, que prepara, que mostra, por exemplo, que as pessoas se juntam ali. Uma dica é colocar lá, concurso PEMERGE, na busca do Google em grupos, entrar em algum daqueles grupos e ir na parte de arquivos, porque os estudantes se ajudam. Além disso, de dicas de grupo no Facebook ou simplesmente lista de exercício, apostila, é necessário que ele tenha um roteiro de estudo. É necessário que ele se programe. Então, não adianta ter também todas as ferramentas se eu não sei usá-las adequadamente. Então, fazer a leitura do livro ou de uma apostila de qualidade, evitar pegar textos soltos na internet, é saber encontrar as fontes desses textos. Não adianta achar também videoaulas, que também existe essa ferramenta, videoaulas na internet, mas qualquer pessoa pode falar de qualquer assunto hoje em dia. Então, é necessário saber a origem desses profissionais que estão trabalhando os assuntos para poder se basear para os seus estudos, leituras, ouvir essas aulas e também preparação de exercícios. Caso não tenha o gabarito oficial desse exercício, procurar um profissional adequado para poder responder e tirar dúvidas desses estudantes. Ou seja, exercitar, leitura, videoaulas, são possibilidades, grupos na internet que os estudantes, os concurseiros se ajudam com vários materiais, isso também é possível. Procurar um curso de qualidade, capacitação com profissionais da área, isso também são ferramentas que ajudam não só o carro a funcionar, mas também preparar você para uma boa prova. Mestre, especificamente sobre essa questão de fazer questões, né? A gente imagina o seguinte: qualquer que seja a organizadora que for escolhida, provavelmente essa organizadora não vai ter um acervo de questões de história muito grande, até porque não é uma disciplina que, como eu já falei aqui, que costuma cair rotineiramente, né, em concursos. A orientação dos professores sempre é aquela: depois que a banca for escolhida, focar na resolução de exercícios de questões daquela banca. Muito provavelmente, talvez essa estratégia não vai poder ser adotada, né, de forma assim muito rígida, porque essa banca talvez não tenha muitas questões de história. Então, assim, resolver questões de Enem, resolver questões de vestibulares. Essa é a melhor forma realmente de treinar a história. Não tem jeito, porque provavelmente a banca que for escolhida não vai ter um acervo muito grande de questões. Se a banca não tem uma ação vinculada a vestibulares, realmente ela não vai ter um acervo grande. Acredito que o estudante, né, o concurseiro, que quer se preparar adequadamente, ele mesmo pode montar perguntas a partir dos seus conhecimentos. De que maneira? Você vai criar, por exemplo, o período pré-colonial. Quais são os assuntos que mais tangem o período pré-colonial? A extração do pau-brasil, o contato com os indígenas,
as expedições guarda-costas, as invasões estrangeiras, a chegada ao litoral. Vamos pegar só esses 5 temas grandes. Eu posso criar perguntas temáticas com múltiplas escolhas, colocando verdadeiro ou falso, ou simplesmente discursivas para eu achar ali um padrão de resposta e me basear nessas perguntas. A prova de 2014 elegeu alguns temas que são, né, também do conteúdo de história, que eu posso utilizar. As perguntas pré-ENEM, como trabalham o mesmo contexto, o recorte temporal da história do Brasil, é um facilitador, porque são vários concursos, vários colégios que fazem essas listas em preparação do Enem. Agora, tem um detalhe. O Enem hoje ele é muito mais interpretativo e muito menos conteudista. Então, ele não quer saber no Enem, por exemplo. Então, não vamos depreciar o Enem porque ele deu uma melhorada nessas perguntas. Não é simplesmente o ano que aconteceu, o nome da pessoa que está sendo perguntado. É o contexto, é o enredo e são os entrelaçamentos de causas, consequências e desdobramentos. E isso, seja qual banca que for escolhida para a prova da PM, ela com certeza vai trabalhar na interpretação de texto, não só na área de português, mas também na área de história. Então, pegar perguntas pré-ENEM, sim, é uma boa pedida para se preparar para a prova da Pré-MERG. Você acredita que o quantitativo de questões, no último concurso foram 5, né? Esse quantitativo vai ser mantido para essa prova? A possibilidade é grande, até porque eles não esperam fazer provas muito extensas, mas se aumentar, não passará de 10 perguntas. Perfeito. E, mestre, é uma outra questão aqui também importante de ser levantada, é o seguinte, né? No último concurso, se eu não me engano, se não me falha a memória, 3 das 5 questões da prova, né, foram polêmicas, né? Elas não chegaram a ser, acho que, anuladas, depois a justiça anulou as questões, ou seja, os candidatos criticaram muito, né, a qualidade das questões, que as questões estariam até fora do programa, algumas muito mal formuladas. Independentemente da prova independentemente da organizadora que for fazer essa prova, você acredita aí que a banca vai tentar trabalhar com questões clássicas, né, com temas, digamos assim, clássicos, para não ocorrer problemas como aquele do concurso de 2014, do candidato poder alegar que está fora da banca, que está fora do programa, que realmente aquilo não estava previsto em edital? Você acha que a banca que for fazer esse concurso vai tentar evitar o máximo possível as polêmicas e vai trabalhar com temas bem clássicos da história? Possível, sim. Eu acredito que dificilmente teremos uma parte 2 daquele fracasso que foi o último concurso, com vários problemas, e a área de história foi uma dessas cerejas do bolo de uma maneira azeda, né? Então, Azeda. eu acredito que os assuntos, né, eles eram pouco usuais, pouco vistos no ensino fundamental e médio. A forma como foi colocada as perguntas gerava dúvidas no gabarito. Então, muitos estudantes, e eu acho até importante que as pessoas olhem essa prova, até para saberem como é uma pergunta possível de anulação, passível de anulação, caso haja, mesmo que não que se queira, mas caso haja uma possibilidade de alguma pergunta futura ser nesse padrão, as pessoas saberem como se movimentar contra isso para buscar os seus direitos. Então, é legal olhar, é importante olhar a última prova, ver as suas dificuldades, para que caso haja alguma semelhança futura, poder também buscar a sua anulação e ter o ponto perdido ali. Mas eu acredito que sim, eu acredito que a banca vai priorizar a história, até porque ela teve um problema recente no último concurso, então eu acredito que sejam pessoas capacitadas, profissionais, que possam criar perguntas. Eu acredito que a história tem tanto assunto importante, né? Alguns temas sensíveis, como a escravidão, por exemplo, mas são tão temas importantes como a economia, a sociedade, a política, mudanças ambientais, aí pode fazer um trabalho paralelo com geografia, né, questões ambientais da colonização. Então, assim, a banca tem um leque bastante grande, pode trabalhar o próprio brasão da PM, o brasão símbolo da PM, ele, olhando rapidamente ali, ele tem 5 a 6 perguntas de história bem possíveis para tirar do próprio brasão da PM. A bandeira do Império, por exemplo, ela tem ali pelo menos 2, 3 perguntas de história. Então, é uma questão que eu acho que pode vir a cair, é usar símbolos, não só a bandeira, mas também o brasão da própria Polícia Militar com questões de história. Então, fique alerta, dê uma olhada, eu já fiz até um texto para a própria Degrau Cultural, explicando, coloquei uma simplicidade ali em um infográfico sobre alguns pontos do brasão do Império,
da própria PM, né? Então, acho que é uma dica importante usar isso para os seus estudos. Tudo que é ferramenta possível, faça bom uso. Muito bem lembrado que o professor falou que esse brasão tem uma matéria no nosso site, né, na parte de notícias do site da Degrau Cultural, onde a gente já fez uma dica, né, de forma escrita com o professor, e ele colocou ali, elaborou uma arte com o brasão da PM, explicando ali vários pontos do brasão, com foco na questão da história. E aí o candidato que quiser pode conferir lá no site da Degrau Cultural, que está lá a informação. Mestre, então, assim, pegadinha certamente não, né? Vamos ouvir temas, então, assim, bem clássicos mesmo, né? Esperamos que sim, esperamos que sim. Pegadinha, que aquela última prova, eu me lembro que eles fizeram umas pegadinhas e aí realmente tornou a prova, assim, trouxe muita polêmica à prova, né? E aí, mestre, como a gente está falando exatamente da prova de 2014, você falou que vale a pena ver a prova, mas ela não é uma boa referência de estudo, é? Não, apenas ela é interessante para que os estudantes vejam, porque cai muita questão da colonização, tem uma formação de Portugal, que aí é a primeira polêmica da prova, se a matéria é a história do Brasil, por que foi cobrar a formação de Portugal? Né? Então, a pergunta número 1 já gerava uma ambiguidade do próprio programa. Né? Então, a pergunta número 1 estaria fora desse contexto, não seria usual. E as perguntas de colonização, eles foram muito vagos nela. Né? Uma pergunta foi ótima da banca, sobre a questão da invasão holandesa e as consequências dessa invasão holandesa. Mas de 5 perguntas, foram 1 ou 2 em que se salvaria. Né? Então, o que priorizou nessa prova? Né? Muita colonização, é o que seria definido, assim, e fora os erros que tiveram. A prova de 2022, penso eu, que ela virá com temas mais centrais, mas não será fácil, porque senão você nivelaria muito por baixo os classificados. Eu acredito que a prova virá, talvez até com pegadinhas, mas por falta de atenção, talvez na leitura do enunciado, e por falta de conhecimento. Um exemplo clássico, né? A gente fala da extração do pau-brasil, mas se a banca utilizar o termo Ibirapitanga, que é a língua tupi que define pau-brasil. Então, se falar sobre a extração do Ibirapitanga, talvez muitas pessoas vão começar a chutar, porque não sabe que Ibirapitanga é pau-brasil. Então, esse tipo de questão seria uma pegadinha. Mas para aqueles que estão se preparando bem, não seria ali uma queda de uma pergunta, apenas, querendo me pegar aqui, né? Colocando um termo mais técnico. Sim. Então, acredito que a banca possa fazer muito isso, termos técnicos. Daí você se preparar com livros ou apostilas mais atualizadas, ou cursos preparatórios mais focados com profissionais capacitados. A Degrau Cultural é um grande exemplo. Os professores que atuam na área de história são altamente capacitados e dão essas dicas para evitar essas pegadinhas, perder perguntas, que hoje perder uma pergunta significa estar muito abaixo de uma lista de classificação. Então, a ideia é acertar todas, não só de história, mas das outras, e evitar errar o máximo possível. Perfeito, mestre. Vamos falar agora aqui dos assuntos que você acredita aí que tem mais chance de serem explorados aí nessa prova para soldado da PM. Você consegue, pelo menos, aí elencar uns 5, 6 assuntos assim que você considera assim muito importantes e que tem grande chance de cair na prova? Então, tem vários possíveis, né? O próprio período pré-colonial, e aí fazendo algum trabalho paralelo com a geografia, e pode ir lá na geografia te cobrar isso, em relação às consequências ambientais da cana-de-açúcar, que muda a Mata Atlântica, né? Então, isso é bem interessante. Outra coisa, as relações de trabalho. Começou com escambo, depois foi para a escravidão e assalariamento. É uma questão também interessante. Outra coisa que é muito boa, como a PM foi criada em 1809, a chegada da família real ao Brasil e as atitudes do governo joanino é importante porque é o período da chegada, da introdução dessa guarda real de polícia, que é o primeiro nome da PM. Então, ali é um assunto interessante, focando, talvez, colocando a fundação da PM como tema central e perguntando outras ações do governo Dom João no Brasil. Claro que estamos no bicentenário da independência. Evidente que é possível uma pergunta sobre o processo de independência do Brasil. Os fatos anteriores, pode também perguntar se houve mais mudanças ou permanências após a independência. Exemplo, a escravidão continua, a desigualdade continua, a concentração de terras continua. Então, a gente não tem tantas mudanças após o processo de independência. Houve mais
permanências. Outra pergunta também, possível a própria escravidão, 300 anos de escravidão no Brasil, perguntas relacionadas ao tráfico negreiro, perguntas relacionadas ao dia a dia desse escravo, não só na fazenda, mas também nas cidades, né, esse escravizado. Cultura, vivemos tanta cultura no Rio de Janeiro, né? Então é possível falar sobre o processo de capoeira, por exemplo, resistências escravas, a religião, por exemplo, os jesuítas. Então são temas muito bacanas, fáceis, e claro, não tem como deixar de fora os conflitos, né? O Rio de Janeiro foi palco de vários conflitos, o Brasil também. Então dá uma atenção às revoltas nativistas, às guerras pós-independência que aconteceram em alguns lugares do Brasil. A própria Batalha do Genipapo, da última prova, era uma dessas revoltas, então elas são um pouco silenciadas, poucos a conhecem, e, claro, não deixar de falar das revoltas regenciais. E aí são duas revoltas que ficam um pouco nebulosas, e eu estou preparando os meus alunos para essa prova, que pode ser que venha daí. As rusgas cuiabanas, no período regencial, e a revolta dos mercenários durante o primeiro reinado, com Dom Pedro I. Essas duas revoltas não são muito faladas, mas já estão muito em livros didáticos. Então, é importante dar uma atenção. A revolta dos mercenários, de 1828, e a revolta das rusgas, em 1834. É importante dar atenção também aos conflitos e os próprios nomes. Uma dica aqui para vocês. Os nomes das revoltas ajudam a explicar os seus contextos. A cabanagem são cabanas, população ribeirinha, ajuda a entender o público-alvo, né? Por exemplo, as rusgas, rusga é atrito, desavenças, problemas políticos envolvendo a questão dali do Mato Grosso. Se a gente for olhar a balaiada, balaiada é balaio, balaio são cestos, são artesãos. E tem aquela clássica, né? Aquela pessoa que é despreparada, ela chega na sabe nada e pensa que são pessoas analfabetas, que não sabem nada. Na verdade, é um sobrenome de um dos líderes, Sabino, os seguidores de Sabino. Então, é preciso se preparar. Vão aparecer perguntas, letras A, letras C ou outras letras, que é aquele do desavisado. E muita gente acaba marcando ali sem querer, né? Por falta de estudo ou não ter aprofundado o tema anteriormente. Então, se prepare, busque um material bom, busque ferramentas e não esqueça, para ter um bom rendimento em história, não adianta só teoria, tem que praticar. Não se aprende a tocar violão sem pegar o instrumento para brincar. Então, tem que pegar também a história, a parte técnica e também a parte trabalhosa. Então, teoria e prática é a solução para ter um bom rendimento em história. O bicentenário da independência é um tema que tem grande chance, de fato, né, de cair na prova, e talvez possa até se fazer alguma relação com a própria redação da prova, né? Sim. Será que o Brasil hoje é literalmente independente? Exatamente. Como está essa independência hoje, né? E aí, pegando alguns elementos da história como argumentos para a sua redação. Por exemplo, a gente falou aqui que a pós-independência ele teve poucas mudanças de fato. A primeira grande mudança, é claro, deixamos de ser um Reino Unido, né? E viramos um país, o Império do Brasil. O próprio nome do Brasil é desconhecido, né? Brasil vem de brasa, que significa carvão aceso, né? Madeira acesa. Então, vermelho é a resposta. O que é Brasil? É vermelho. Significa isso. Não temos na bandeira a cor vermelha, por vários motivos. E aí, interessante é que, nesses detalhes, o seu texto vai ficando mais rico de informações, né? Então, o Brasil ficou pós-independente com mais mudanças políticas e técnicas do que simplesmente sociais. O Brasil continuou católico, o Brasil continuou escravocrata, ele continuou desigual, patriarcal, ele continuou agroexportador, né? Vai mudando os produtos, né? Antes era cana-de-açúcar, depois vai entrando o café, mas ele não deixa de ser agroexportador, né? Somente no século XX, com a Era Vargas, em que a industrialização vai ganhar corpo realmente, né? Antes só tivemos períodos curtos de industrialização, como a Era Mauá, que também é um tema bem interessante no segundo reinado. Lembrando que o governo de Dom Pedro II foi imenso, 49 anos. Então, comparado ao de Pedro I, que foi bem curto. Então, os assuntos muito vistos no segundo reinado também são todos eles dicas e possibilidades de prova. A própria Era Mauá, a Guerra do Paraguai, a economia cafeeira, comparando o Rio de Janeiro a São Paulo, né? Já que a gente falou de revolta, o processo pré-independência lá atrás,
da Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana, semelhanças e diferenças. As provas gostam muito disso, né? Então, um aluno bem preparado, ele consegue ter pelo menos lembranças sutis de cada período histórico. Então, quando bate na prova, isso é uma coisa positiva da prova, né? Se ela se manter totalmente múltipla escolha, é uma coisa positiva, porque a resposta está dentro das opções. Mas se eu errar, eu não ganho nenhum ponto, é verdade. Então, se eu tenho o seu ônus. O bônus é que a resposta está ali, é uma delas. Quando é uma pergunta, como nós falamos, discursiva, né? Ela tem as linhas lá, você não tem nenhuma ajuda na resposta, porém, qualquer coisa escrita, você pode ter uma valoração. Então, seria o lado ruim da discursiva. Sendo uma ou outra, o estudante tem que estar preparado. E lembre-se, no dia da prova, cabeça fresca, leve a sua água. A minha dica principal não é qualquer alimento, leve a sua banana, leve banana, salada de frutas, que são naturais, não te dá problemas gástricos e, melhor, te dá bastante energia. Então, e escolha um lugar bom, para fazer sua prova. Não sente em qualquer lugar. Na minha vida toda acadêmica, eu acredito que eu devo ter feito uns 40 concursos ou 45 concursos. Sentei naquelas cadeiras 40 e poucas vezes, com vestibulares, etc. Então, saber escolher um bom lugar para se acomodar, escolher uma cadeira de qualidade, não pegue cadeiras quebradas, não chegue muito em cima da hora para não ficar afoito na hora da prova, chegue cedo e não permita sair tantas vezes da sala para ir ao banheiro beber água. Leve a sua própria água, deixe com você, é menos um momento que você sai da prova. Sair da sala é desconcentrar, né? E, claro, nunca sente do lado da porta, porque todo mundo que passa ali vai tirar a sua atenção. São algumas dicas que de tantos anos estar sentado fazendo provas de concurso, a gente vê pessoas passarem essas dificuldades. Se você é canhoto, peça uma cadeira de canhoto para fazer a sua prova. Não faça na de destro, você vai ficar todo torto ali. Exige uma de canhoto, porque o edital te pede que você tenha 100% como nós falamos, você tem que ter as mesmas condições do que os outros candidatos. E se não tiver uma cadeira de canhoto para te fornecer, vão te dar uma daquelas antigas, né, centrais, em que você vai ficar podendo apoiar retamente fazendo a sua prova. Tá? Ashley, a gente falou aí da importância de estudar teoria, né, e tudo mais, mas a história é bem legal, sobretudo até a história do Brasil, nós temos aí vários filmes, né, várias séries, livros, que tratam aí, né, do Dom Pedro, de Mauá, por exemplo, né, é bem interessante os candidatos também pararem um pouquinho, assistirem esses filmes, lerem determinados livros, assistirem determinadas séries. É interessante como uma forma também de aprendizagem para sair daquela coisa só da teoria e do exercício? Com certeza. E, além do mais, ainda dou uma dica melhor. Se você mora no Rio de Janeiro, aqueles que virão ao Rio de Janeiro fazer a prova, fica mais difícil isso que eu vou falar. Mas se você reside no Rio de Janeiro, visite os lugares históricos que aparecem nos textos, né? Dê uma andada pelo centro do Rio, nos museus, o Museu Histórico Nacional, que fica próximo das estações das barcas. Ali toda a área da central, na frente das barcas, a Praça 15, Arco dos Teles, Arcos da Lapa, que quem mora no Rio de Janeiro não tem tanta dificuldade de deslocamento. E quem quer saber um pouco mais assim visualmente do início do processo de colonização é visitar a Fortaleza Santa Cruz em Niterói, que ela fica na entrada da Baía de Guanabara, e você vê o Pão de Açúcar da mesma forma que Gonçalves Coelho e todos os outros, né, Américo Vespúcio, que foram entrando na Baía de Guanabara no século XVI, tiveram a chance de ver, né? E você ali tem uma aula de história ao vivo. O filme do Mauá também é muito legal. Mauá, o Imperador e o Rei, com Paulo Betti e outros atores importantes da história do Brasil. Ali retrata muito bem o período, né, do século XIX. Agora, algumas séries você tem que ver com recortes, né? Até filmes fora da história do Brasil. Por exemplo, o filme 1492, A Conquista do Paraíso, ele não foca no Brasil, mas ele fala todo o processo de grandes navegações que vão chegar no continente americano. Então, de uma certa maneira, também chega por aqui, né? Algumas séries que nós tivemos, né, de televisão, que você acessa, por exemplo, no YouTube e outros sites, você tem alguns recortes interessantes, filmes como Independência ou Morte, né, mais antigo, que traz um pouco. Teremos existe um desenho animado, História de Amor e Fúria. É um desenho, uma animação que vai trabalhar as rebeldias do Brasil. E no final do filme tem como se fosse uma parte futurista, né, de como seria um Brasil que não entrou nos eixos. Então, ele vai falar de problemas futuros do Brasil.
Mas ele faz uma linha do tempo pegando alguns movimentos como a cabanagem, a escravidão. Então, o pano de fundo vai te ajudando a ver, né? Livros, a gente tem vários livros de romances, né? Por exemplo, livros, e não só romances, mas livros assim de história, chamamos de história pública, né? Por exemplo, Escravidão, 1 e 2, né? Os livros, ou então 1808, 1822, 1889, do Laurentino, são algumas possibilidades de leituras que saem um pouco desse rebuscado acadêmico. E talvez as pessoas tenham mais tempo, possam ler e se interagir. Mas não esqueça do recurso do livro didático, porque a sua prova não vai se basear em textos de história pública, até porque esses textos não têm obrigação de trazer a bibliografia ao final. Eles não têm essa obrigação, porque são textos abertos, né? Então, o livro, o que você vai poder questionar numa possível anulação através de recursos didáticos. Então, o livro didático do fulano de tal está dizendo que a escravidão foi assim, assim, assim. A banca está dizendo que foi dessa outra maneira. Qual é o referencial da banca para afirmar isso? Se ela não tiver, aquela pergunta será passível de anulação. Então, todo o aspecto da sociedade importante é esse contexto não só da história do Brasil, mas saber recortar o que é ficção dos livros, o que é ficção dos desenhos, ou simplesmente das novelas, e aí pegar o pano de fundo. Tivemos uma novela recentemente na Globo, do horário das 6 da tarde, às 8 horas, que trabalhou um pouco esse processo do período do Segundo Império, né? Do Segundo Império. Vale a pena ver alguns capítulos, quem não acompanhou pela internet, capítulos já passados, para poder dar uma olhada de como era aquele ambiente, aquelas pessoas, né? A forma de falar, o trato de uma com a outra. Então, na hora que você está lendo depois um livro, você lê de outra maneira. Realmente vale muito a pena. Perfeito, mestre. Excelente aí as suas dicas, as suas explicações. Desde já agradeço a sua participação e fica aí, né, a sua última palavra, se você quiser deixar aí uma última mensagem, uma última dica para todos os candidatos aí que vão concorrer a uma vaga de soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Queria agradecer mais uma vez o convite. Queria dizer a você que a carreira pública, a gente não estuda para passar, mas estuda até passar. E como eu começo sempre as aulas de história, né? É como uma chama, a chama do conhecimento, né? da palavra chama. Conhecimento, habilidade, atitude, motivação e o amor, o ardor, formando essa chama. A chama, se você tira algum elemento, ela apaga. Então, se você manter todos esses de novo, conhecimento, habilidade, atitude, motivação e o ardor, esse amor, né? Juntos, a sua chama nunca apaga. Lembre-se, o Brasil não nasceu Brasil em 1500. Ele foi aos poucos se tornando Brasil. Assim como o sucesso de cada um de nós. Esse sucesso é uma construção diária, nosso esforço, nosso aprendizado constante e o trabalho em equipe. Não se passa na prova sozinho. Você tem pessoas à sua volta, você tem ferramentas à sua disposição e mais, é você. Não tem jeito. Não, ninguém vai fazer a prova por você, ninguém vai estudar por você, ninguém vai exercitar por você. Você quer passar, e toda vez que você vê um soldado da PM uniformizado, lembre-se, ele foi um concurseiro que não desistiu. Toda vez que você vê um soldado fardado por aí, é mais um que passou por todas as provações e venceu. E você também pode chegar lá, com certeza. Queria deixar aqui o meu Instagram, @Gilberto Santos com 2 Os. Quem quiser dicas, quiser alguma sugestão, fique à vontade. Ficarei muito feliz em poder ajudar cada um aqui. Certeza, mestre. Muito obrigado mais uma vez aí pela sua participação, por ter vindo aqui falar com os nossos alunos, nossos futuros alunos da Integral Cultural. Tenho certeza que eles aproveitaram, vão aproveitar ainda muito essas suas dicas aí. Muito obrigado, mestre. E você, internauta, também gostou desse vídeo? Então não esqueça de dar o seu like agora mesmo. Aproveite e se inscreva também no canal da Degrau, caso você ainda não seja aí um seguidor nosso aqui no YouTube, né? Assim, toda vez que um novo vídeo for ao ar, você vai receber uma notificação, vai poder vir aqui correndo assistir a esse conteúdo que nós estamos produzindo. Fique atento, porque nos próximos dias vamos liberar também os vídeos sobre esse especial da PM, né? Que estamos fazendo aqui no Super Dicas, abordando todas as disciplinas que vão cair na prova do concurso para soldado da Polícia Militar. Não deixe de acompanhar também as nossas redes sociais, o blog de notícias do site da Degrau e o podcast Hora do Concurso. Estamos sempre aí produzindo, preparando conteúdos especiais para que você conquiste a sua vaga no serviço público. Obrigado pela audiência e até a próxima, gente. Valeu!